Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito importante e muito especial. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2022. E aí, lembrou de alguma coisa importante? Bom, vamos lá. Nesse mesmo ano, há 2 séculos atrás, nós estávamos passando pela independência do Brasil, o momento que o Brasil virava uma nação, deixava de ser aí uma colônia, né, de exploração, enfim, toda aquela parte histórica. 100 anos depois, a gente teve neste mesmo dia, no dia 13 de fevereiro, depois dia 15 e dia 17, a gente teve a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22. Eu sei que quem tá aí na escola, quem tá fazendo revisão para cursinho, que vai fazer vestibular, já ouviu falar sobre isso. É um evento muito importante e que traz para nós, enquanto brasileiros, um peso muito grande na produção literária, artística como um todo, tá? Então hoje, para comemorar, para celebrar essa data, eu quero falar com vocês sobre esse momento aí de produção artística, um pouquinho antes e depois, um pouquinho depois talvez, e a gente vai seguindo o nosso ano aí com várias produções para a gente compreender exatamente o que aconteceu e para a gente sentir verdadeiramente o que é que tudo isso, né, 1822, 1922, 2022, o que aconteceu aí nesses 200 anos e nesse caminhar que a gente teve. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, quero dizer para vocês que para essa aula eu tenho duas obras que vão embasar minha fala, tá? São obras teóricas. E aí a gente vai ter então História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bós. Eu acredito que isso seja, de repente, aí para os estudiosos de literatura a principal obra, tá? Eu não gosto de ficar restrita a um único olhar, porque a gente tem um olhar crítico e que não pode determinar aquilo que a gente pensa. Assim como as resenhas que eu trago aqui não são o fim de um olhar ou o máximo que se pode compreender de uma obra, né? Já falei isso para vocês algumas vezes. É o meu olhar, é a minha criticidade. Em vocês pode ter outros pontos importantes, então a gente precisa sempre ter mais de uma visão quando se trata de crítica, né? E aí, o outro que me acompanha, então, aqui, gente, é o Massaúde Moisés, que traz a história, a literatura brasileira através dos textos, tá? Existem divergências de pensamento, né? Existem ideias diferentes, não muito talvez, mas existem. Então, essas duas obras embasam a aula de hoje, me ancorando nelas que eu vou trazer essas ideias para vocês, mas claro, também de um olhar de muitas outras leituras que eu fiz ao longo da minha vida e que também muitos de vocês devem ter feito. Então, bom, eu anunciei aí alguns dias atrás, né, que eu estava lendo uma obra bastante importante desse momento, um pouquinho antes desse momento da semana de 22, para a gente conversar no dia de hoje e já já a gente chega lá. Então, bom, esse evento, a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, que aconteceu em 1922, é um evento, né, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, teve a reunião de muitos artistas importantes para aquele momento, então é aí que a gente vai ter a grande Anita Malfatti com uma exposição de arte que foi assim muito chocante. Aí o Monteiro Lobato fez uma crítica terrível sobre a produção dela no jornal, ela ficou muito chateada. Então a gente teve muita treta, tá, gente? A Semana de Arte Moderna foi a semana da treta, porque eles realmente, esses artistas, né, se reuniram para romper com a tradição. Só que como é que a gente vai entender o que é romper com a tradição se a gente não sabe o que é a tradição? Então vamos lá. Nós tivemos aí, lá naquela outra data que eu dei para vocês, em 1822, a independência do Brasil. Isso provocou ali nos nossos artistas da época o desejo de construir uma identidade nacional, tá? Então os românticos vão ter uma fase chamada indianista que vai tentar construir esse nacionalismo, esse ser humano brasileiro, esse ser brasileiro, quem era? Eles então começaram lá buscando na figura do índio essa construção.
Mas aí, gente, nós vamos ter ainda muita influência europeia e nesse momento, principalmente a figura do cavaleiro lá da Idade Média. Então, esse índio que vai ser colocado como a representação nacional, ele é muito idealizado, né? Não condiz com a realidade. Então, esse primeiro momento é um primeiro momento um pouco arbitrário, né? Ele não vai expressar exatamente o que é o brasileiro, ele não vai nos representar. Mas enfim, já é um primeiro passo a partir da independência na busca desse ser nacional, dessa nacionalidade, dessa definição que nós não tínhamos ainda. Caminhando mais um pouquinho historicamente, outros movimentos vieram, outros aspectos nacionais foram olhados, e aí a gente vai ter então no começo do século os pré-modernistas, que não são considerados uma escola literária, um movimento, mas eles são um momento de passagem. Então a gente vai sair dessa coisa antiga para o moderno, é a virada do século, é o século XX, anos de 1900, muita coisa está acontecendo e tem uma galera que vai tentar, mais uma vez, construir essa identidade nacional. Então, desse movimento aí, antes da semana, mas vejam que é pouco tempo, porque a gente está falando do começo do século, 1900, a semana vai acontecer em 1922. Então, percebam que a gente tem uma distância, mas não é uma distância muito grande, né? A mesma galera que estava ali nos pré-modernistas, estava depois também na semana de 22, ou não, alguns não quiseram, mas a gente vai saber disso depois. Bom, eu escolho então o Graça Aranha porque o Graça Aranha foi um dos grandes influentes aí para que a Semana de 22 acontecesse no Teatro Municipal, para que ela tivesse a proporção que ela teve, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o Graça Aranha com a obra Canaã, e depois a gente termina aí o nosso estudo sobre a Semana Moderna de Arte Moderna, Semana de 22. Então, esse livro vai ser escrito bem antes, vai ser escrito lá no comecinho do século, 1900, mais ou menos, 1902, enfim. Nesse minuto me deu um branco aí, mas tudo bem, não tem problema, porque a gente sabe que é desse momento, certo? Então, aqui a gente vai ter um romance que tem controvérsias. Lembra que eu falei para vocês aqui do Alfredo Bozzi? Ele vai dizer, olha, esse livro do Graça Aranha, ele vai ser um livro muito importante, Canaã é muito importante, é muito bom em alguns aspectos, mas em alguns momentos ele vai perder a capacidade narrativa para ficar mais filosófica e cientificamente discutindo alguns pontos. Ele vai em alguns momentos também ter grandiosidade narrativa, é um livro que é polêmico, tá? Para crítica aí, eu achei um livro bastante difícil de ler, eu não fui obrigada a ler na escola e graças a Deus, gente, porque misericórdia, é difícil, tá? Não é uma leitura tão facilzinha, tão fluida assim, que a coisa anda logo, né? Eu achei difícil, mas enfim. Bom, a gente vai ter aqui, por que vai se perder em alguns momentos essa questão narrativa e a gente vai ter muita ciência, muita filosofia? Porque a gente vai ter duas personagens que são o Milkau e o Lentz, que são alemães e estão vindo para o Brasil num processo de colonização bastante complexo que a gente teve, que foi o processo de branqueamento, né, em que muitos europeus foram atraídos para o Brasil, porque a gente tinha muitos escravos aí, então a gente precisava branquear. Todo mundo sabe, né, desse momento aí, quem já estudou esse momento, sabe que isso é bastante complexo, sabe dos desdobramentos que a gente teve aí, né, dos problemas sociais que surgiram a partir disso. E esse livro vai discutir, então, essas duas questões. Nós vamos ter o Lentz, gente, dá vontade de pegar esse cara e socar, porque ele é muito eugenista, ele é muito superior, ele se acha o cara. Principalmente porque ele é branco, principalmente porque ele é alemão, principalmente porque ele é europeu e porque ele tá vindo colonizar um país de terceiro mundo, um país pobre, um país onde tem um monte de escravo recém-liberto. E ele vai falar assim, olha, nossa, esse Brasil, ele fala em alguns momentos aqui momentos quilométricos, tá, gente? Linhas e linhas e parágrafos com essa discussão. E ele vai falar assim pro Milkau, ainda bem que a gente tá aqui, porque esse país aqui nunca ia se desenvolver, isso daqui nunca ia para frente, ainda bem que a nossa raça superior está aqui
para melhorar tudo isso, para limpar isso aqui e tornar esse país um país melhor, porque é uma riqueza, né? Que ele vai falar assim, nossa, esse país, ele vai falar da natureza do Brasil, mas vai falar do povo. Então a natureza é exuberante, é incrível. O povo nem tanto, o povo é inferior. Aí vai trazer aquela coisa da raça, né? Então assim, eu tô resumindo com palavras bem simples, mas aqui é bem profundo, é assim, até meio difícil às vezes de você acompanhar o raciocínio dele, porque isso é muito marcante, é muito forte, e a gente vai ficar assim com raiva, né? Porque afinal de contas ele tá falando mal da gente, ele tá falando que a gente brasileiro é uma raça inferior, é uma raça que não vai se desenvolver, que não vai pra frente, que precisa mesmo dos europeus, dos brancos alemães que vieram pra cá. Só que o Milkau, ele não tem essa ideia. O outro alemão também que está aqui. Ele acredita que é possível viver em harmonia, que é possível miscigenar as raças e desenvolver, que é possível que o Brasil, mesmo com tantas condições adversas, com tanta pobreza, que o Brasil se desenvolva. Então vai ter assim um contraponto. A gente vai ter o Lentz falando mal e querendo dividir as raças em superiores e inferiores, e o Milkau trazendo esse contraponto. Então esses discursos eles vão para uma cidade específica, eles estão andando, é longo, né? E eles estão em meio à natureza, em meio à mata. Então assim, é um clima bastante interessante. E a gente vai ter então essa construção aí desse olhar, que é um olhar europeu nesse momento. A gente vai estar aí caminhando para uma coisa que foi muito encabeçada por essa ideia de superioridade de raças, que claramente todo mundo já deve ter pensado na Segunda Guerra Mundial, e no que motivou a Alemanha a fazer tudo o que fez era justamente a eugenia e a ideia da superioridade de raças. Bom, o nome do texto é Canaã, então vocês já provavelmente também pensaram na referência bíblica, e é justamente isso que o texto propõe, porque a gente vai ter então esse caminho, essa busca dessa terra prometida, que nesse caso aqui é o Brasil, né? Prometida por quê? Porque é muito promissora, porque é uma terra que vai trazer muita coisa boa, e que quem vier para cá e tiver coragem de produzir, de trabalhar aqui, vai com certeza ter um futuro muito próspero, tá? Então, a narrativa de Canaã é uma narrativa principalmente filosófica e científica, vai trabalhar teorias do determinismo, vai trabalhar essa ideia da eugenia, vai trabalhar também uma documentação. Então, quando a gente vai vendo as narrativas dos crioulos, dos mestiços, que esses nomes aparecem aqui, não estão saindo da minha boca porque eu quero, estou usando os termos, tá, gente? Que aparecem aqui na obra, o narrador vai registrando costumes, vai registrando vocabulário, vai registrando muitas outras formas de vida. Então é um registro histórico. Quero mostrar pra vocês, deixa eu pegar... Ixi! Que bom, gente, não tá aqui. Tá lá em cima, acho que vocês não estão vendo. Mas, enfim, queria pegar o exemplar do Os Sertões, que ficou muito conhecido nessa época por também fazer um registro histórico. Em algum outro momento a gente fala sobre ele, mas é uma obra bastante conhecida e eu trago essa referência para, de repente, vocês entenderem sobre o que eu tô falando. Então, a gente vai falar, vai aqui conhecer os costumes desse povo, desse lugar aqui, que é a região nordeste do Brasil, também como o Euclides da Cunha fez na obra Os Sertões, que tem esse cunho de registrar aí também como era esse momento. Então, por isso essa obra é tão importante, tá? A gente tem esses questionamentos, é uma obra bastante profunda, tá, gente? É uma obra que demanda principalmente paciência. Então, ó, eu fiz anotações, eu escrevi, eu trouxe as ideias, eu fui resumindo algumas partes para depois eu conseguir conectar tudo. Por quê? Quando a gente está falando de obras assim, mais profundas, não é fácil, não é uma leitura que você sente, nossa, que bom, que legal, terminei. Não, é difícil, então a gente precisa ter algumas coisas que nos apoiam. Eu utilizo os marcadorzinhos de página, uma caneta para escrever, para rabiscar, para trazer minhas ideias, algumas vezes post-its para colar nas páginas, aqui não fiz nenhuma vez, mas anotei bastante, ou um caderninho. Então essas são as minhas dicas para vocês. Bom, vamos lá então voltar para a Semana de Arte. Isso aqui aconteceu mais ou menos alguns anos antes, uns 20 anos antes,
E o Graça Aranha tava ali no movimento, tava vendo essa galera, né? Ele e muitos outros artistas dessa época eram gente muito rica, então eles iam muito para a Europa. E o que estava acontecendo na Europa? As vanguardas europeias, que eram os movimentos de ruptura, certo? Esses artistas falaram assim: chega, nós não queremos mais os moldes clássicos, nós não queremos fazer as coisas tudo certinho, tudo bonitinho, assim, tem que ser assim, imitando a natureza com perfeição. Não, nós queremos liberdade para expressar a nossa arte como nós quisermos. Então, nós vamos ter aí movimentos conhecidos como o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo, o cubismo, tá? E tudo isso, principalmente nas artes visuais, nas artes plásticas, vai refletir no Brasil porque essa galera rica estava indo e vindo do Brasil para a Europa e trouxe essas influências. Então, no Brasil, nós vamos ter a Anitta Malfatti, que vai produzir uma arte aí que vai chocar, né? Como eu falei para vocês, o Monteiro Lobato vai, descer o cacete, vai falar muito mal da obra dela. Desculpa aí pela palavra, mas é mais ou menos isso. Ela vai ficar muito perturbada também, tá, gente? Vai ser uma coisa muito... ele foi muito ferrenho na crítica dele, porque ele era muito tradicional. E a Anitta não, a Anitta era aí uma mulher à frente do tempo dela. Nós vamos ter, então, muita coisa. Nós vamos ter Heitor Villa-Lobos, nós vamos ter Mário de Andrade, Oswald de Andrade, toda essa galera nesses 3 dias produzindo uma arte que veio para romper com tudo aquilo que era feito, tá? Então, principalmente também com essa ideia de olhar para o Brasil. E aí eu vou citar uma obra que mais pra frente a gente vai ler também juntos aqui, que é o Macunaíma, do grande Mário de Andrade. E ele vai construir aí, gente, algo que é totalmente diferente. Assim, às vezes um primeiro impacto, eu para mim fiquei muito chocada, eu li isso na faculdade e fiquei muito chocada, agora eu vou fazer uma releitura para de repente organizar as minhas ideias para vir contar aí para vocês. Então, vejam, desde 1822 com a independência, com os românticos e todos esses caminhares aí do século, nessa andança, esse mundo, esse movimento, esse desenvolvimento tecnológico e científico, vai fazer a gente chegar num outro olhar, mais ainda um olhar para quem é esse brasileiro, o que é ser brasileiro. E aí a gente vai ter então várias possibilidades de pensar quem nós somos, o que nos representa, defina o que é ser brasileiro. E isso é muito interessante e a arte vai trazer então de uma forma muito especial e muito rica, tá, gente? Depois aí da virada do século, nós temos uma produção literária incrível e que, do meu ponto de vista, é pouquíssimo valorizado por nós, né? A gente acaba muitas vezes deixando para lá e olhando para outras produções internacionais e a gente acaba não olhando para o que é nosso. Então, gente, esse é um vídeo comemorativo, é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo com outros momentos históricos, mas esse especificamente, centenário da Semana de Arte Moderna, eu não podia deixar passar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que em algum momento da vida de vocês conheçam Canaã, tá? E, gente, olha, a partir de agora a gente vai falar muito mais de literatura brasileira e desses aspectos que nos constituíram não somente como arte e literatura, mas como indivíduos, como cidadãos dessa pátria que é o Brasil. Então, gente, nós nos encontramos na semana que vem com mais resenha, com mais vídeo. Espero que vocês gostem. Então, e aí a gente se encontra na próxima semana. Uma ótima semana para vocês. Beijos e até mais.